a Bíblia que é o mais importante. Eu quero convidar vocês para abrir as Escrituras em Atos no capítulo 16. Atos no capítulo 16, eu vou começar a leitura com vocês desse texto sagrado, a partir do versículo 16. Atos 19, perdão. Atos 16 é o capítulo. Vou começar a leitura a partir do versículo 19. A Bíblia diz assim, irmãos. Acharam? Também está na projeção. Atos diz assim a palavra do Senhor. Quando, aliás, Deus sabe de tudo. Eu acho que é bom começar do 16, que vai me poupar falar do contexto. Vamos começar do 16, é melhor. Você está certo. Põe aí para mim no versículo 16. Eu vou ler pela projeção. Deus é bom em tudo, né? Foi bom aparecer o 16. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Percebam o que o espírito estava dizendo? Quando viram, aí começou a confusão, irmãos. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, essa mulher era fonte de lucro com as suas adivinhações. Seus senhores prenderam Paulo e Silas e o arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras: os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente sem termos sido condenados.
e nos colocaram na prisão. Agora as escondidas mandam-nos sair? De modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram, pediram-lhe desculpas, e levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Amém, irmãos? Palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre postura cristã em situações limites. O contexto foi lido, então facilita, posso ser mais objetivo. Vocês viram ali bem que tinha uma mulher que dava fonte de lucro, e ela era utilizada por pessoas para isso. Vai adivinhando, vai dando fonte de lucro, mas na verdade Paulo vai dizer para nós o que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali era uma possessão, porque Paulo expulsou o espírito que estava naquela mulher. E ela gritava uma verdade. Esses homens são homens de Deus. Só que aquilo começou a incomodar Paulo. A Bíblia usou o termo claro. Paulo não ficou feliz com aquilo, irritado, ficou zangado. Isso estava incomodando o coração dele. Aquela mulher toda hora fazendo isso, chamando a atenção, e essa expressão verdadeira sendo utilizada como fonte de lucro também. É interessante, irmãos, que nossos irmãos na fé, a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa postura, nunca se utiliza uma verdade de Deus como fonte de lucro, porque o Evangelho, a verdade de Deus, nunca será negócio. É claro que a bênção do Senhor enriquece. Nós não estamos falando que servir a Deus é um prejuízo, mas nesse lucro sujo aqui, que vocês entenderam bem, essa visão mercadológica da fé, isso, irmãos, em hipótese alguma, a Bíblia não vai admitir. Paulo reagiu, porque as expressões, até mesmo a expressão do reconhecimento de um homem de Deus, visando lucro pela utilização de uma marca religiosa, a Bíblia condena. É por isso que nós não trabalhamos em hipótese alguma com nenhuma precificação de objetos que poderiam ser por mim de repente declarados sagrados. Não vou fazer. Vender o paletó suado do pastor Erildes. Se você botar meu paletó suado, você nunca mais vai ser o mesmo. Não é para esse lado de outra coisa não. Vai ser abençoado. O suor dele, se eu pegar assim, olha, essa careca é boa. Se ele passar a mão na careca suada e jogar em você, o respingo do suor da careca vai fazer um movimento em você, que você vai ser mais santo. Nada vai te pegar. E de repente eu dizer assim, mas para ter fé, para ter a gota da careca sagrada do pastor, basta você fazer uma oferta de fé de R$1.000. Meus irmãos, suor da careca vai de graça. R$1.000 para mim, eu aceito se for presente. Nada como pagamento de coisa religiosa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque o apóstolo Paulo me ensina daqui que não é fonte de lucro assim não. Meus irmãos, o Evangelho é lucro, porque estar com Jesus é lucro. Mas olha o que Paulo falou, para mim morrer é lucro. Olha só, ele conseguia ver um lucro além dessa vida aqui. Então não pode ter ação mercadológica. Só que isso irritou quem estava ganhando com essa ação legal para a perspectiva evangélica, mas também uma ação demoníaca, porque aquela mulher estava possessa, irritou. E aí o apóstolo Paulo foi lá e disse, sai dela. Saiu dela, só que quando saiu dela, acabou a fonte de lucro. O pessoal ficou zangado. Aí os magistrados, olha, gente de poder estava nisso, irmãos. Conseguem perceber que aquela mulher era só um instrumento sendo usada ali pelo diabo e pelas pessoas? A liderança ficou zangada. Os magistrados, a Bíblia diz, foram lá, rasgaram as roupas, prenderam mesmo, espancaram, mandaram prender. E aí colocou eles numa situação limite, presos injustamente, por simplesmente fazerem o que Deus mandava fazer. Conseguem compreender essa realidade, irmãos?
percebem que seguir a Cristo é uma bênção, mas às vezes nós passamos por situações de limites. Há momentos na nossa caminhada em que a gente precisa entender, se é para agradar os homens, desagradando ao Deus, daremos meia volta. Vamos agradar a Deus e deixar os homens desagradados. Nosso principal foco é que Deus seja exaltado, agradado e exaltado com a nossa postura de vida e palavra, para Ele ficar feliz. Nessa situação limite, nós encontramos a realidade de Paulo e Silas, açoitados, presos, porque manteram uma postura fidedigna a que Deus quer. E aí estão numa situação limite, eles fazem algumas coisas. Irmãos, eu gostaria que nós fizéssemos o mesmo que eles fizeram. O mesmo que eles fizeram. Que a gente tentasse fazer. Não somos perfeitos, somos falhos, mas que a gente aprendesse a ter essas posturas. Vamos vê-las rapidamente. 4 posturas de forma sintética. A primeira postura deles, que gostaria que aprendêssemos, está logo no versículo 25. O verso 25 mostra para a gente que era por volta de meia-noite, estavam ali presos, mas Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos escutavam. Oravam e cantavam hinos a Deus. Primeira postura, irmãos, postura de adoração. É isso que marca um crente na sua situação limite. A gente adora a Deus no tempo da bonança. E como é bom adorar a Deus aqui dentro, né, irmãos? Aqui dentro é bom, tem banquinho para a gente sentar, tem um ar-condicionado para a gente desfrutar, que não é pecado ter ar-condicionado, pelo contrário, é bênção de Deus, é privilégio de Deus. Temos as nossas condições, nossa música de qualidade, o povo celebrando a Deus, uma igreja sólida, que bênção, orar e cantar numa bonança, hinos a Deus. Mas irmãos, também precisamos aprender a cantar e orar a Deus, ou seja, ter uma postura de adoração na situação limite da vida. Adorar a Deus preso injustamente. Que bênção Paulo e Silas nos ensinam com essa postura de vida. Irmãos, adorar a Deus quando falta, adorar a Deus quando está na privação, adorar a Deus quando a caminhada não está tão boa, adorar a Deus quando as coisas não estão acontecendo do nosso jeito. Isso é um desafio. É muito fácil adorar na rosa, difícil adorar quando espetamos as mãos nos espinhos delas. Tinha uma música antiga, o pessoal antigo aí lembra, eu não era nascido, claro, quando tinha essa música, mas tinha uma música que dizia assim: pregadores de rosas, vocês já ouviram essa? Preguem os espinhos também. Meus irmãos, é na situação limite que é provada a nossa fé em Deus, irmãos. Na bonança está tudo muito bem, na luta a gente mostra a nossa convicção. Paulo e Silas teriam algumas posturas que eles poderiam adotar na prisão. Eles poderiam adotar a postura de murmuração. Paulo e Silas poderiam estar ali naquele momento, meia-noite, dizendo o seguinte: está vendo que dá ser fiel a Deus? Olha que situação complicada manter-me fiel a Deus. Olha só, esqueceu de nós, permitiu a prisão, permitiu a luta, permitiu a enfermidade, permitiu a privação, permitiu a dor e a crise financeira. Que Deus é esse? Não é o mesmo Deus, irmãos. É o Deus que nós vamos adorar na prisão e na soltura, na liberdade. É o Deus que vamos adorar na saúde e também vamos adorar na enfermidade. Meus irmãos, nós exaltaremos o nome do Senhor onde e em qualquer situação. É lugar e situação. Nós vamos continuar com essa postura. Crente não pode ser murmurador. Crente tem que ser adorador. Deus só merece ser adorado. E vamos aprender isso com Paulo e Silas, irmãos. Postura de adoração. A gente precisa aprender com Paulo e Silas uma segunda postura, irmãos. Versículo 28 mostra para a gente algo muito bonito. É a postura da honestidade. Uma postura ética.
Porque é claro que a pessoa que estava tomando conta deles ali, do cárcere, ficou desesperada. Imagina, eles foram muito recomendados. Os magistrados fizeram uma recomendação muito clara. Agiram agredindo, prendendo, de forma muito nítida, em público. Sem um julgamento ali, foi direto. Então não é qualquer preso que está ali. Ele entendeu, eu tenho uma grande responsabilidade. E ele estava sozinho. Mas de repente, irmãos, veio o terremoto. Abre-se, caem as presilhas. A desesperança tomou o coração daquele homem. Ele ia responder com a vida dele, irmãos. Ele ia responder com a vida dele. E aí, desesperado, Paulo avisou ele: não faz mal não. Não agride a tua vida, porque nós estamos aqui. Meus irmãos, eu fiquei pensando um pouquinho, pensando no texto. Eu disse: nossa, que tentação ir embora, não é não, gente? Você imagina, para você pensar, você é preso, de repente você está orando a Deus, a porta se abre. Qual a primeira convicção que você tem, conclusão? Deus mandou embora. Não é verdade, irmãos? Eu estou preso, eu estou orando, a porta abriu, Deus mandou embora. Isso mostra, irmãos, que Deus pode abrir todas as portas, mas não é de qualquer jeito que a gente passa por elas. Não é verdade? Não é de qualquer jeito que você passa por elas. Até para passar na porta que Deus abre, se passa com honestidade. Não compensa passar por uma porta aberta se alguém for morrer por causa disso. Deus pode fazer isso, a gente não. Entende a diferença? Deus pode matar quem Ele quiser, Ele é Senhor. Deus pode dizer para mim hoje: ó, Eliudes, você já está enjoando muito a pipa de Cabo Frio, sobe. O que vai acontecer, irmãos? Eu vou subir. Ó Deus, olha o tempo da pregação, meu pai. Né? Eu vou subir, porque Ele mandou, Ele pode fazer isso. Mas eu não posso. Eu não posso, em nome de uma porta aberta, agir com desonestidade. E vendo que um semelhante vai correr uma consequência com uma atitude minha. Olha que coisa linda essa ética, essa convicção ética deles. Nem tudo que eu posso, eu devo fazer. Nem tudo que eu posso, eu devo. Por causa do outro também. Tinha um carcereiro ali. Não foi ele que mandou prender, irmãos, mas foi ele que estava ali porque ele tinha obrigações. Paulo e Silas não queriam carregar com eles a história da vida deles, aqueles que saíram de uma prisão, porque a porta foi aberta, milagre aconteceu, um terremoto, a porta se abriu, mas eles não queriam sair por aquela prisão desse jeito, tendo um homem tirando a sua vida, porque era grande a sua responsabilidade. Então não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Meus irmãos, aqui está uma nobreza, uma riqueza da fé. É uma postura cristã. Crente é um bicho estranho mesmo. O mundo não entende o crente, porque, irmãos, a gente fica parado no lugar para o bem de gente que queria o nosso mal. Coisa esquisita, né? Mas isso é graça de Deus para nós, irmãos. A gente retém a mão pelo bem, talvez de alguém que queria o mal. Meus irmãos, fazer o bem é sempre vantajoso. Tratar bem é sempre a melhor forma. Dar carinho, falar bem é sempre a melhor moeda. Fala bem, dá carinho. Mas pastor, sempre vem como bênção para nós. Estenda a mão. Faça o bem. Não deixe a pessoa fazer nenhum mal. Faz igual Paulo e Silas. Não. Estamos todos aqui. Eu tenho convicção que seria uma luta muito grande se eu tivesse preso e se a porta se abrisse. Eu acho que você também, não é? Vamos ser sinceros. Abriu, irmão. A gente não fugiu. A porta abriu. Se abriu, a gente pode até dizer, ó, abriu. E aí a gente tem a natureza pecaminosa, faz a gente até inventar, né? Irmãos, abriu.
E o povo disse assim, pode sair. Eu poderia até inventar, pode sair. Quem falou isso? Não, eu ouvi isso lá no fundo do meu coração, acredita? Eu senti que era um pode sair. Não tinha ninguém. E o camarada, então pergunta o carcereiro se pode, a testemunha. Não, o carcereiro já... Irmãos, postura cristã em momento de limite é de honestidade. Vamos uma terceira. Lá no versículo 31. É muito interessante o que aconteceu. Aquele homem ficou encantado com a postura deles de honestidade. Irmãos, crente, vou ser sincero com vocês, toda obra evangelizadora, ela é de proclamação. A gente falar de Jesus é importante. Falar de Jesus é importante. Tá ok? Em nenhum momento eu estou dizendo para não fazer isso. É o evangelismo ativo. Eu fui, procurei e disse assim, eu quero te evangelizar. Mas eu vou dizer para vocês, poderosa arma de evangelização é a vida. Porque a honestidade deles deixou o sujeito curioso. Volto a dizer, irmãos, o pastor está dizendo para não falar mais não, que é só viver. Não, pode falar, aliás, devemos falar. Uma coisa não quer apagar a outra. Mas eu quero enfatizar que a arma poderosa, e talvez mais poderosa, é a vida. Porque com a atitude dele de não fugir quando podia, eles ficaram curiosos. Aquele homem disse, olha, o que eu faço para ser salvo? Porque eu estou do lado de fora e eu me sinto preso. Vocês estão do lado de dentro e se sentem livres. Vocês se sentem salvos, presos. E aquele homem no desespero. E aí eu pensei, o que poderia fazer a nossa ação limite? Para um tempinho, prega, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Teve tempo para tudo, irmãos, para pregar, teve pregação na casa, teve batismo. Que beleza, irmãos! Na situação limite, nós podemos frutificar. Nós temos que aproveitar a situação como oportunidade para evangelizar sempre. E deixar a nossa vida como o maior retrato, convite. A nossa vida é aquilo que mais chama alguém a querer Jesus Cristo. Imagina. Irmãos, ó que sonho. Ó que bênção. Ó como é possível. Todo mundo, a cidade de Cabo Frio, entrar em efervescência, em ebulição. Todo mundo em Cabo Frio, um comentário danado. O que estão comentando? Olha, todo mundo está curioso para conhecer uma tal de primeira igreja batista em Cabo Frio. Mas por quê? Não sei. Mas o povo de lá, tudo que eles fazem é bom. Todo membro daquela igreja é impressionante. Tudo é honesto, tudo é sério, tudo é o melhor. O que aquele povo faz é diferente. Irmãos, todo mundo vai querer vir aqui ver o que está acontecendo nesse lugar. A melhor fama do evangelho é o testemunho dos crentes. O que está acontecendo naquele lugar? Todo mundo vem para ver. Então, a postura do crente é postura de proclamação. Última postura em situação limite, irmãos. Postura de honradez. E que beleza essa postura. Os versos 35 a 40 mostram algo muito interessante. Os magistrados souberam que eles também eram romanos. E agora o bicho pegou. Porque eles mexeram e está provada a ilegalidade da ação deles. Ficaram com medo. O texto está dizendo aqui. Provou-se que estavam diante de cidadãos romanos. E agora? Agora eles ficaram com medo e falaram assim, manda eles ir embora. Solta eles. É um favor. Pede para sair da cidade. Vai embora. Irmãos, Paulo era Paulo, né? Como é que é? É para a gente ir embora se fugido mesmo? Sair como culpado? Escondido? Não. Eles nos prenderam publicamente e nos condenaram injustamente. Eles que venham aqui mandar a gente sair. Que abuso, né? Não é abuso não, irmãos. Sabe o que é isso? Honradez. Isso é honradez. A igreja não bate na porta de ninguém com pires na mão, irmãos. É honradez. Nós não precisamos bater, por exemplo, na porta da prefeitura para pedir favores políticos. Nós não precisamos disso. Nós temos direitos.
É a igreja que fala mais alto. É a igreja que tem a palavra. É a igreja que tem a postura, irmãos. A gente não precisa ficar devendo nada. Nós temos a palavra, a postura, a providência. Nós somos o povo de Deus. Então, eles que venham aqui nos soltar, porque é assim que se faz. Paulo ensinou assim: nós tivemos honra ao ficar, que eles pelo menos tenham honra ao nos mandar sair. Honradez, irmãos. Honra é algo que mostra o quilate, o valor de um crente na sua situação limite. Meu irmão, com a postura de honra, é impressionante. Deus não deixa a gente na mão. Deus nos honra diante da nossa postura de honradez. Pode ter certeza disso. Deus honra. Deus nos põe na condição que Ele pode pôr para a glória dEle. Deus fez isso com Paulo e Silas. Deus faz isso com a gente, irmãos. Posição de honradez é a postura do crente em situação limite. Você está na luta, você está numa situação difícil, está numa situação limite, está passando por um momento de vale, está difícil. Meu irmão, tenha uma postura de honradez. Fique em paz. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele mesmo vai te dar o livramento. E tudo vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Paulo e Silas, sair assim não. Sair assim não. Nós não vamos ficar com a fama de fugitivos. Porque era isso que eles iam fazer, irmãos. Eles iam ficar com fama de fugitivos, estava na cara. Mandou na surdina, pede para eles irem embora. Ah, eles fugiram. Vocês lembram do terremoto? Eles aproveitaram e foram embora. Ou vocês têm dúvida de que quem prendeu ilegalmente não ia inventar uma história ilegal para continuar com a sua moral elevada? Mas quando Paulo e Silas foram libertos por eles, ali estava a prova. Eles erraram, Paulo e Silas não. Honradez. Deus garante a nossa honra. Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel, só isso. Só isso não, né? Isso tudo, mas é o foco, mantenha-se fiel. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar. Ele é assim. Deus é desse jeito. Deus garante. Ele honra os seus filhos. Adoração, honestidade, proclamação, honradez, é tudo que a gente precisa diante de uma situação limite. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe e que Ele nos ajude. Amém, meus irmãos? Agora, tudo isso tem um cântico que ajuda a gente a entender. Vamos cantá-lo? Há um cântico que a pessoa que compôs disse: olha, faz o seguinte, louve. Está sofrendo? Louve. Está na situação difícil? Louve. Não importa, só louve. E olha que beleza, seu louvor invade o céu. Aí Deus vai na frente, abrindo o caminho, como fez aqui com Paulo e Silas, quebra a corrente, tira os espinhos, pronto, aí está tudo resolvido. A nossa postura é só estar com muito louvor, e aí tudo Deus resolve. Vamos ficar em pé e vamos cantar com alegria esse cântico, irmãos? Com muito louvor, Deus vai na frente. O importante é a gente louvar e seguir o nosso bondoso Deus.
sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Meus irmãos, nós vamos orar. Mas eu queria convidar, se você nesse momento deseja ser alvo dessa oração, de repente você está numa situação limite, a gente vai orar. Eu vou pedir para a gente orar e continuar orando pela irmã Elizabeth, a mamãe do irmão Wilber, aqui da igreja. A gente está orando por ela, não é? Mas uma situação difícil dela, limite, precisou, né, retirar o braço, não foi possível. Mas ela é serva do Senhor, está feliz em todo o tempo. Mas situação limite, está difícil. Vamos orar por eles. Não estão aqui, mas nós vamos orar. A oração chega. Vou pedir para vir aqui o tio Rubem, vem aqui na frente, meu tio. Vem de arroz com ele. Pode vir, Rebeca. Tio Rubem está numa situaçãozinha limite da vida, irmãos. É difícil, fazendo os exames e vendo as coisas. Fica com atenção, irmãos, porque pela palavra dos médicos é câncer, está com câncer. Mas falta um exame para comprovação, para poder haver um encaminhamento. É uma luta esse período, viu? De ficar tendo, o que é? Olha, é muito ruim, irmãos. Mas Deus está na frente, né, tio Rubem? Deus está na frente. Tio Rubem vê os passos. A nossa igreja está marcando ele por tudo. Aqui nessa igreja entregou a vida a Jesus. Anos que eu ouvi no evangelho. Aqui entregou. Aqui foi batizado no dia do aniversário. Ai, tio Rubem, tem que ser aqui a igreja que vai fazer o culto de gratidão. Não é verdade, irmão? Tem que ser aqui também. Vamos ver. Então você também está na sua situação limite. Você quer vir aqui à frente para a gente orar junto, irmãos? Ninguém precisa saber a situação limite de ninguém, não. Não precisa contar, não. Aqui não tem ninguém que quer especular nada de ninguém. Mas a gente quer orar um pelo outro. Então a gente vai cantar mais um pouquinho. A gente precisa entender o que Deus está falando, né? Ele fica em silêncio porque está trabalhando. Então vem com a sua situação limite. Vamos colocar diante de Deus, irmãos. Vamos colocar diante de Deus. Vamos cantar. Se você quiser vir, pode vir. Que quando terminar nós vamos orar. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com
Vamos orar, irmãos. Também a gente tem orado, vamos continuar orando pela irmã Marlene Gomes. Tem a Marlene Antunes, Marlene Gomes. Vamos continuar orando por ela, pedindo a manifestação contínua da misericórdia de Deus sobre ela. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra e por sabermos que em situações de limites nós podemos ter uma postura cristã que exalte ao Teu nome. Meus irmãos aqui na frente, outros que não estão, mas foram citados aqui, como a irmã Marlene, a irmã Elizabeth. Ó Deus, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe da nossa dor melhor que nós mesmos, porque o Senhor nos ama tanto, nos conhece, entende tudo. Ah, Pai, cuida de nós. Põe Tua mão de poder, o Teu refrigério santo sobre nós. Meus irmãos, Teus filhos, suas lutas. Continue abençoando cada um que está aqui na frente, Pai, a sua demanda. Mas muito obrigado a Deus, porque a postura que o Senhor nos permite ter é só pela Tua graça. É só pela Tua graça. Cuida da nossa igreja, Senhor. Cuida de nós. Cuida de nós. Nós oramos no nome de Jesus. E agora, que o amor do nosso bondoso Deus, que a graça de Jesus e a consolação do Espírito sejam sobre a igreja no templo e nas casas, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, até a noite. Vamos sair cantando, qual o cântico? Vai ser esse mesmo? Vamos continuar cantando com muito louvor, Vamos lá, Deus abençoe a todos, é de noite, irmãos. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.